for what He's done in us. I thank the Lord for His love. I thank the Lord for what He's gonna do in us from the heavens above. I thank the Lord for the smile that He's put on my face. I thank the Lord for His grace. I thank the Lord for the joy that He has given to me. 'Cause now I know that I am really set free. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Oh, yeah. I thank the Lord for what He's done in us. I thank the Lord for His love. I thank the Lord for what He's gonna do in us from the heavens above. I thank the Lord for the smile that He's put on my face. I thank the Lord for His grace. I thank the Lord for the joy that He has given to me. 'Cause now I know that I am really set free. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Ooh, hey. Ooh, everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody, everybody, everybody praise. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Ah, gente, que falta que vocês fazem aqui, galera. Que coisa. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês que estão em casa? Puxa vida, a gente não vê a hora de voltar. A gente vai voltar aos poucos. E o pastor Paulo vai falar boa noite também. Boa noite. Mais uma vez a gente está aqui para cultuar o Senhor e a gente agradece a oportunidade de estar entrando na casa de vocês. Obrigado pelo convite. Talvez não tenha sido convidado, mas se você ligou a TV, é porque você espera que a gente cultue ao Senhor juntos, né? Como igreja, como corpo de Cristo. E para quem é novo na capela ou que está começando a assistir os vídeos da gente agora, a gente é uma igreja relativamente nova se comparado com as igrejas tradicionais, né? A gente está apenas há 15 anos em Londrina e a gente repete quase todas as semanas que o nosso chamado, o chamado dessa igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. E a gente exerce esse chamado das mais diferentes formas. Então, hoje eu estou aqui servindo na guitarra, e às vezes eu estou servindo pregando, às vezes eu estou servindo ajudando a programar as coisas, os loopings, a música. Então, assim, quando você
você entende o chamado, né, de Cristo para servir, não importa o lugar que você está ajudando, sabe? Agora mesmo tem umas pessoas que você não está vendo aqui, mas estão ali no computador, na mesa de som, na luz, servindo ao Senhor, nas câmeras, servindo a Deus com os dons que Deus deu. E ninguém é mais importante do que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus e todos somos chamados para esse ministério de levar o evangelho do Senhor para as pessoas. Então é isso que a gente está fazendo mais uma noite aqui com vocês. E a Kellen estava falando de voltar. Essa semana, na nossa reunião de liderança, a gente já está se planejando para voltar. Então a gente está cuidando da parte técnica, tem uma série de coisas que são importantes para a gente conseguir fazer com as pessoas aqui. A gente tem que preparar o ambiente. Um dos nossos aparelhos de ar-condicionado está quebrado, a gente já está tentando consertar, porque precisa de ventilação. Equipamento de transmissão também é complexo, a gente está trabalhando nisso também. Então, eu acho que em muito breve, se as notícias boas continuarem acontecendo, em muito breve a gente vai estar podendo abrir o templo com um número limitado de pessoas, mas a gente vai poder ter gente aqui com a gente, vai ser muito bacana. Então, continue orando para que esse vírus vá embora, em nome de Jesus, de uma vez por todas, e a gente possa estar junto como igreja, a gente possa voltar a se abraçar, a conversar e poder sentir o calor humano que nos aproxima uns dos outros, mas também, quando estamos juntos, nos aproxima de Deus. Então, um belo culto a todos vocês, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar junto? Mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo
teus feitos, pelo teu amor. Deus, a gente te louva por tudo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fez e porque nós sabemos, temos certeza que o Senhor ainda fará grandes coisas na nossa vida. Obrigada pelo amor que o Senhor tem por nós, através de ter enviado o seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós. E essa é a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por ter compartilhado o seu filho com a gente. E é por isso que nós cantamos, nós te louvamos, nós doamos a nossa vida, nós nos entregamos a ti, nós queremos te servir. É por isso que nós te seguimos, Deus. Se o Senhor disser para a gente ir para lá, nós vamos. Se o Senhor disser para a gente parar, a gente para. Continuar, a gente continua. Então, Pai, que o Senhor nos dê direção clara para o que devemos fazer. Nós colocamos as nossas vidas, a vida dessa igreja, Senhor, no teu altar, Senhor, dizendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus dessa igreja. E essa igreja, Senhor, tem uma missão que a gente fala, mas acima de tudo, o Senhor é o dono desse lugar. E a gente não quer atrapalhar o seu feito aqui, Senhor. A gente não quer atrapalhar o que o Senhor tem para fazer, as tuas obras, Senhor. Então, sabemos que o Senhor tem pessoas para salvar, pessoas para curar, muitas coisas para fazer aqui no nosso meio, crianças para aprender sobre a tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da tua igreja te adorando junta. Nós precisamos disso tudo, Pai. Mas o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Então, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos, Pai, para sentir, Senhor, e ouvir claramente, Senhor, os próximos passos que o Senhor tem para nós, Senhor. Para as nossas próprias vidas, Senhor, individuais, e para a vida dessa igreja que tanto, tanto te adora, Senhor. Nós somos uma igreja que quer pregar Jesus para Londrina, para o Paraná, para o Brasil, Pai. E nesse momento a gente sente, Senhor, que a gente está meio amarrado, Senhor, sem poder nos reunir como tua família. Mas o Senhor é tão poderoso que a tua palavra tem chegado, Senhor, via internet, via, às vezes, até uma mensaginha de WhatsApp, tem chegado até a tantos outros lugares que as pessoas não poderiam vir aqui assistir, elas estão vendo em casa. Então, acima de tudo, seja louvado o teu nome, porque o Senhor faz a tua obra de qualquer forma. Então, nós nos rendemos mais uma vez, Senhor, à tua soberania, ao teu poder, ao teu domínio. Dizemos, Pai, que nós estamos aqui, com corona, sem corona, com culto presencial, sem culto, Pai, nós estamos aqui para te servir, para dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano e o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Seja exaltado o teu nome acima de todos os reis. Que o nome de Jesus seja o nome mais famoso proclamado nesse lugar. É o nome dele que nós oramos, agradecidos pela tua presença, Deus. Amém. Amém. Agora você vai ver um depoimento que a gente tem mostrado toda semana sobre como algumas pessoas dessa igreja têm passado por essa quarentena. Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de como está sendo esse período de quarentena, né, de pandemia aqui na nossa casa. E como para todo mundo não está sendo muito fácil, né? Que muda muito a rotina de nós, né? E costumes que a gente tinha de, por exemplo, se ver todo final de semana, pai, mãe, e juntar para fazer alguma coisa, já não tem que evitar, tentar dar uma distância de tempo para poder estar se juntando, né? Porque, querendo ou não, é muita gente que acaba tendo contato, né? Não tem como. A gente continua trabalhando, que nem a Thalita, ela continua trabalhando normal, acabou não parando desde o começo da pandemia. E eu, como trabalho em casa, não mudou nada, né?
E daí também tem a faculdade da Thalita também, que acabou dificultando bastante. Gente, estudar em casa não é fácil. Da faculdade também pra mim foi difícil, mas agora a gente já tá voltando, graças a Deus. E uma outra coisa que foi muito ruim pra mim, no começo foi bem difícil, eu senti bastante, que foi a falta de a gente poder ir pro culto, né, encontrar com o pessoal da igreja. Isso me deixou bem triste no começo. Agora a gente já tá se acostumando, né? Teve dias que eu fiquei muito mal, já chorei um monte, aí depois a gente recupera e volta tudo, né, ao normal, mas a gente sentiu bastante falta, a gente tá com muita saudade de todo mundo, saudade das crianças. Querendo ou não. Morrendo de saudade. Daqui a pouco, quando a gente voltar, as crianças já vão estar lá no Rua 10 Enorme. já, nem vão estar mais no terra, já vão ter crescido. Então isso foi o que mais pesou aqui, pra mim pelo menos foi o que mais pesou. Mas a gente acaba se acostumando, né? A gente tenta ver sempre alguma coisa boa, tirar alguma coisa boa de tudo isso e vamos levando. Seria mais ou menos isso. No começo foi bem mais difícil, né? Porque, querendo ou não, toda mudança, ela acaba implicando a teimosia de você não querer fazer, né? Mas pelo fato de segurança, saúde, essas coisas não dá pra ficar brincando, não. Mas, graças a Deus, tudo bem, estamos... Tudo com saúde. Vida que segue e aguardando loucamente para poder voltar o quanto antes pro culto. Para as rotinas normais, pro culto principalmente, porque é o que a gente sente mais falta. E é isso aí, gente. Estamos com saudade de todo mundo. Um beijão. Um abraço. Espero que a gente se encontre o mais rápido possível. Beijo, tchau. tchau. Vocês acabaram de ouvir aí, então, o depoimento da Thalita e do Lucas, de como eles estão passando por isso, né? É um casal tão amado, tão querido nosso, que a gente também está morrendo de saudade de abraçar, né? E hoje eu estava pensando como, inclusive, a fala de uma pessoa que eu conheço me levou a essa reflexão. Como essa pandemia está despertando o pior e o melhor de muita gente, né? Muita gente se descobriu numa depressão, numa estafa, talvez por uma rotina muito corrida que vinha carregando, problemas em casa que antes não existiam, pela convivência extrema, né? Outras pessoas também tiveram despertado nelas mesmas coisas boas, uma solidariedade que elas nem sabiam que elas tinham, às vezes uma vontade de se conectar com Deus, que talvez elas não sentiam há muito tempo. Então tudo depende da maneira como a gente olha para esse momento. Como tudo na vida, né? Eu acredito que uma das grandes virtudes é a gente manter sempre a capacidade de ser ensinável. E a gente, como igreja, está tentando passar por essa pandemia dessa maneira também. Aprendendo. Deixando despertar na gente, como igreja e individualmente também, aquilo que tem de melhor, aquilo que a gente tanto fala, que Deus faz por nós, né? Porque é nesses momentos de precisão, às vezes de falta de dinheiro, às vezes de falta de emprego, de doença na família, que a gente realmente percebe o quanto a gente confia de fato, o quanto o nosso discurso vale na prática, né? E a gente, como igreja, está tentando viver aquilo que a gente fala. E nesse momento, você sabe que daqui a pouco vai aparecer aí a conta da igreja, né? Nesse momento, você e eu teremos mais uma oportunidade de sermos ensinados sobre dinheiro. Mas, na verdade, é sobre dependência, né? Do quanto a gente aceita a provisão de Deus sobre nós. O quanto a gente acredita que, de fato, Deus é o Deus dono do ouro e da prata, dono do teu futuro, dono da nossa vida. Então eu gostaria de fazer uma oração com você, tá? Curtinha. Mas eu sinto que é importante.
que a gente só feche os nossos olhos agora e se conecte com o Senhor unicamente. E eu vou fazer uma oração, e se for o desejo do seu coração, que as minhas palavras sejam as tuas nesse momento, tá bom? Querido Deus, eu entrego a minha vida de novo nas tuas mãos. E eu quero entregar todas as áreas da minha vida nas tuas mãos. Eu quero dizer novamente aqui, que eu confio no Senhor. Confio que o Senhor é o Deus da minha vida, que não me deixa faltar nada, e que a tua graça é superabundante sobre mim e sobre a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Vai aparecer agora na sua tela aquela figurinha azul e branca bonitinha, né? Com o número da conta. Você pode fazer o seu print, tirar foto, anotar e entregar diante de Deus, na conta desta igreja, um pedacinho daquilo que Deus tem te dado através de dinheiro, para que esse trabalho que nós temos aqui continue abençoando, levando Jesus às pessoas e também supra necessidades materiais daqueles que mais precisam. Amém. Deus te abençoe. Que bom que você ainda está conectado com a gente. E eu peço que você segure a onda aí, fique até o final da mensagem. Ela é bem curta, mas eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial, específico, individual, particular para falar com você. Então vale a pena esperar. Se você pegar a sua Bíblia, e se você começar lá no início, em Gênesis, no primeiro capítulo, está narrando a criação de Deus. E lá está escrito assim, ó: a terra era sem forma e vazia. Agora, cá entre nós, nosso Deus é um Deus de sem forma e vazia? Não é, né? Não combina com Deus algo sem forma e algo vazio. Então acho que Deus, vendo aquele cenário todo, então ele falou assim: eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso. Então ele disse uma palavra, ele disse assim, ó: haja luz. E quando ele disse haja luz, eu tento imaginar, a gente não consegue imaginar, mas a gente tenta imaginar a explosão de luz, a explosão de cores, a explosão de energia que aquilo causou, aquele barulho enorme que aquilo causou, que aquela palavra proferida por Deus, dizendo haja luz. Então toda aquela explosão de luz, de cores, de energia, todo aquele barulho, a gente pode então chamar isso carinhosamente de Big Bang. E quando eu ouço aquela música Aquarela, aquela música do Toquinho, então eu sempre penso na criação. Isso sempre faz eu pensar em Gênesis. Não que a música fale da criação de Deus, aquela música fala sobre a nossa imaginação, a nossa inspiração, mas o clipe da música, então tudo aquilo sendo desenhado e feito, então eu penso nessa criação, naquilo que Deus fez naquele momento, e não Deus com uma aquarela, um pincel ou um lápis na mão, mas um Deus usando o poder da sua criatividade, o poder da inspiração, o poder da ciência, do conhecimento e o poder da palavra, porque Ele falava e as coisas aconteciam. Você já pensou nisso? Com o poder da palavra, então Deus foi dando forma, foi dando ritmo, foi dando cor, foi dando movimento, e tudo foi acontecendo com o poder da palavra dele. E eu não sei, né, seria muito legal se Deus tivesse gravado um story para mostrar para nós, né? Imagina ele fazendo assim, olhando, e ele gravando, ele falando, e as coisas acontecendo, e a gente gravando tudo e recebendo um videozinho desse, ia ser demais, né? Não sei, de repente a gente vai no céu e quem sabe Ele não separou isso para nós, vai ligar aquele telão universal, vai dar o play e a gente vai visualizar tudo isso que um dia aconteceu, que está narrado com poucas palavras na nossa Bíblia. Então Ele foi falando e tudo foi acontecendo, e no momento que Ele viu que tudo era bom, então que já estava a natureza formada, os animais, então Ele pensou assim: bom, isso tudo está muito bom, mas tem que ficar melhor. Então faltava alguma coisa, então Ele criou alguém com quem Ele pudesse se relacionar,
alguém que pudesse gerenciar toda essa criação. Então ele colocou lá a mão na terra, no barro, na argila, e fez o primeiro biscuit da terra, né? Porque foi feito com barro. Se o pessoal estivesse aqui agora ia estar dando muita risada, mas vocês não estão, então eu vou imaginar que você está rindo na tua casa para eu ficar feliz. Então quando Deus criou aquilo que era só um boneco que não tinha vida, então Ele soprou o fôlego da vida. E está narrado lá que eles disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pronto, agora estava criado o homem, Adão estava ali. Então talvez Adão observando os casais, né, os animais, tudo cada um com seu par, ele pode ter chegado assim diante de Deus e falado: seu Deus, vamos conversar aqui. E na dança da quadrilha vai ficar ruim para o meu lado, né? Eu sem um par. Então dá para o senhor fazer uma pitula para mim também? Aí Deus foi lá e fez a mulher, aí sim, aí tudo ficou completo, tudo ficou maravilhoso, tudo ficou perfeito. Tudo criado, tudo em perfeita harmonia, e aí entrou o vírus mais letal, mais forte, mais fatal da história humana. O vírus que contaminou o ser humano, e que com ele trouxe a morte, trouxe separação, trouxe dor, trouxe cansaço, trouxe inveja, avareza, doenças emocionais, doenças físicas. Esse vírus que entrou na vida do homem para trazer destruição. E conforme o tempo passava, o homem ficava cada vez mais distante do seu Criador. Aquele vírus foi contaminando e foi estragando essa obra mais perfeita e mais complexa de Deus, que somos nós. Foi apodrecendo o ser humano por dentro. E Deus vendo tudo aquilo, o ser humano e a humanidade indo cada vez mais de mal a pior, ficando cada vez mais distante dele. E então eu começo a imaginar. Então eu quero fazer um exercício com você da gente conjecturar, imaginar uma situação. Deus olhando tudo aquilo, Deus olhando a sua criatura, a sua mais bela criatura se distanciando, e esse vírus contaminando tudo e fazendo com que eles se percam, com que eles se destruam. Então ele olhando e dizendo assim: e agora? Como é que eu faço para reaproximá-los de mim? Para reconciliá-los comigo? Porque tudo que eu faço, toda a busca que eu tenho de se reconciliar com o homem e fazer com que eles se reconciliem comigo, parece que não está dando certo. E aí penso eu, Jesus falando assim: Pai, provavelmente eles não estão entendendo o plano, eles não estão chegando perto, mais próximo, porque talvez eles não estão entendendo, porque nós estamos comunicando com eles de uma forma muito, outro patamar, é muito acima do entendimento deles. O Senhor fala, os montes tremem. O Senhor fala através do fogo, de um fogo queimando uma árvore, uma sarça, e a sua voz saindo do meio dela. O Senhor mandando anjos, que são seres totalmente diferentes deles, para trazer um recado, para levar um recado. Então talvez essa comunicação tenha tido um ruído, porque está num patamar muito elevado. Então eu tenho uma ideia: e se a gente for um como eles? E se a gente for lá e ser um como eles? Olhar no olho, sentar na beira da praia, comer um peixe, conversar, dar risada, sentir cansaço, sentir frio, passar pelos problemas do dia a dia que eles passam. Talvez dessa forma a gente consiga se comunicar com eles, e eles consigam entender esse plano. Antes que o Senhor peça, eu já vou obedecer. Jesus falando: eu me prontifico, eu vou lá, eu saio do meu trono, e eu vou lá falar com eles, e eu vou lá conviver com eles, e eu vou lá fazer com que eles consigam vencer esse vírus, o vírus que traz destruição, o vírus que traz morte, e o principal, que é a morte eterna. E eu vou lá, e eu me entrego como um sacrifício, para que todos os pecados pudessem ser perdoados, através do meu sangue, e com isso a gente se reconciliar, e fazer com que esse vírus não tire deles o direito de uma vida eterna. E assim aconteceu. Então Deus, Ele enviou o que Ele tinha de melhor, seu Filho,
E o seu filho veio, nasceu de uma mulher, gerada pelo Espírito Santo de Deus, mas foi um nascimento natural. Ele foi um bebê, foi uma criança mais crescida, foi um pré-adolescente, foi um adolescente, foi um jovem, e com 30 anos de idade, então ele falou assim: agora estou pronto, está na hora da gente começar realmente o ministério, o plano, a comunicação. Jesus foi batizado com 30 anos, e ele já começou a passear pelos vilarejos, pelas cidades, conhecer o povoado, e começou a ensinar, e começou a falar, e as pessoas ficaram cada vez mais apaixonadas por ele, por aquilo que ele falava, tamanha a verdade, a simpatia, algo diferente que o povo ouvia. E ele estava falando, mas conforme ele falava também, as pessoas eram curadas, os milagres aconteciam, algo sobrenatural acontecia onde Jesus passava e falava. E isso foi atraindo multidões, e multidões indo atrás de Jesus, porque queria ouvir o que ele tinha para falar, queria ver o que ele tinha para fazer. E um dia Jesus passando numa praia, beirando o mar da Galileia, então ele chegando lá, ele viu alguns homens, chegando de uma noite de pesca, que na verdade foi uma tentativa de pesca, porque eles passaram a noite toda lá, e eles não conseguiram pescar. Então eles já tinham parado com o barco, eles estavam lavando as redes, e Jesus falou assim: ô rapaz, faz um favor para mim, coloca esse barco de novo na água, afasta um pouco, porque eu não estou conseguindo falar com a multidão, porque todo mundo estava agarrando, apertando, e ele não conseguia falar com todos, então eu preciso me afastar para que todos possam me ouvir. Então esse rapaz com o nome Pedro, pegou o barco dele, colocou mais afastado, Jesus estava no barco, então através do barco conseguiu falar com a multidão. Imagina o Pedro, né, só ali do lado, ali no camarote, ouvindo Jesus falar, e até então Jesus era um desconhecido para ele, talvez tinha ouvido falar sobre Jesus, mas não tinha nenhum conhecimento. Então Jesus falando, pregando, levando a mensagem, as pessoas então ali, todas maravilhadas com o que ele falava. Beleza, terminou o sermão, terminou a mensagem, Jesus saiu do barco e perguntou para eles: ei, vocês pescaram alguma coisa? Eu falei: não, a gente passou a noite inteira e não pescamos nada. Então Jesus falou assim para Pedro: então faz o seguinte, pega esse barco, leva de novo para o alto mar, e aí você joga a rede. Aí Pedro falou assim: ok, sob a tua palavra, eu vou jogar a rede. Talvez nesse primeiro momento a gente pense assim: nossa, mas o Pedro teve já uma declaração de fé, né? Então ele já viu o que Jesus era, e falou assim: não, sob a tua palavra eu vou jogar rede, e eu vou pescar muito peixe. Penso eu que nesse momento ainda não foi a fé de Pedro em Jesus que fez com que ele fosse: sob a tua palavra eu vou jogar rede. Mas talvez naquele momento foi assim: olha, eu sou pescador, eu sou o profissional aqui da história, passei a noite inteira tentando pescar e não consegui pescar nada, que é o horário ainda apropriado, agora já é de dia e eu vou voltar para o mar para pescar? Ou seja, não vai dar certo, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Ou seja, se der errado, não é culpa minha. Se der errado eu não tenho culpa, então o senhor vai ficar com prejuízo, ou então vai ficar e vai passar vergonha. Imagino que Pedro naquele momento está dizendo isso: sob a tua palavra eu vou fazer, acho que não vai funcionar. Beleza, pegou o barco e foi ao alto mar, e aí ele jogou a rede, e no momento que ele foi puxar a rede, ele já não estava conseguindo, pelo peso de tanto peixe, teve que chamar os amigos de um outro barco para chegar, então eles conseguiram encher 2 barcos de peixe. Nesse momento, Pedro entendeu quem era aquele homem, então ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, se afaste, porque eu não sou digno, eu sou pecador, além de ser um pescador, eu sou pecador, então eu não sou digno de estar próximo a ti. Aí Jesus, vou usar aqui o dialeto de hoje, ele falou assim: relax baby, está tudo certo, está tudo tranquilo, fica frio, você é realmente um bom pescador de peixes, mas eu quero fazer de você um excelente pescador de almas, vem e segue-me. E o que Pedro fez foi um convite irresistível. Pedro deixou o barco, largou a rede e foi seguir Jesus. E Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Agora imagine só as experiências dele, o que Pedro ouviu, o que Pedro viu, o que Pedro
aprendeu, o quanto ele amadureceu, o quanto ele cresceu, 3 anos andando com Jesus no dia a dia, participando de tudo que ele fazia, deve ter sido uma experiência absurdamente grande. Mas mesmo assim, 3 anos de comunhão, de andar junto. Na última noite, quando Jesus já sabia que ele ia ser preso, depois de preso, crucificado, ele sabia que era a última noite com os discípulos, com seus amigos, então ele quis reuni-los num lugar particular, só eles, conversando, porque era a última refeição, era a última noite com eles. Então naquela conversa, e eles então ali comendo juntos, se alegrando, Jesus tenso, e ele chega e fala assim para Pedro: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro falou assim: eu? Ah, Jesus, eu vou te negar? Claro que não, imagina. Beleza. Passou um tempo, Jesus foi preso, capturado, foi levado, foi humilhado, na sequência foi torturado, e nesse caminhar, no momento que ele foi preso, então Pedro ele foi observando, ele foi acompanhando esse caminhar, Jesus sendo levado. E aí uma pessoa chega para Pedro e fala assim: você conhece esse cara, né? Você é um deles, né? E Pedro falou assim: eu? Não, conheço não, nunca vi. Beleza, continuou o caminho. Outra pessoa falou assim: você fala como ele, você parece até que anda igual ele aí, você faz parte da turminha aí desse cara, não faz? Ele? Nunca nem vi, não faço ideia de quem seja, não, só estou aqui sapeando aqui, não sei de nada. Aí a terceira pessoa interpelou, falou assim: rapaz, você conhece esse cara, né? Você anda com ele, né? Eu falei assim: eu não conheço, nunca vi, não tenho amizade, não sei quem é. Quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou, e Pedro chorou de uma forma com amargura. Ele chorou com sofrimento, porque ele lembrou que horas atrás o mestre havia falado que ele negaria Jesus por 3 vezes. E aí Pedro saiu de cena, amargurado, triste. Jesus, ele foi crucificado, morreu naquela cruz, foi sepultado. 3 dias depois ele ressuscitou. Mas Pedro, eu não sei se tomado por medo, por falta de esperança, por decepção, ele voltou à velha vida, ele voltou à velha prática, às velhas práticas, ele voltou a pescar, e ele chegou naquela mesma praia, no mar da Galileia, e ele chegou e tomou uma decisão, falou assim: eu vou pescar. E outros discípulos que estavam com ele falaram assim também: eu também vou. Pedro tinha bastante influência, então a decisão de Pedro de voltar a pescar peixes, voltar à sua profissão antiga, influenciou seus amigos, e eles disseram assim: eu também vou. E aqui eu já pinço um ensinamento. Olha o nosso poder de influência. Muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós tomamos um rumo contrário, muitas vezes nós voltamos à velha vida ou às velhas práticas, e a gente arrasta pessoas com a gente, pessoas que a gente tem influência. Nesse momento Pedro tomou uma decisão de voltar a pescar, então os amigos falaram assim: não, vamos junto, e eles foram pescar, e voltaram à pesca. E numa situação em que eles estavam voltando de noite, mais uma vez uma noite frustrada, mais uma vez uma noite com tentativa de pesca, mas eles não pescaram nada. Só que eles chegando já na praia, eles viram uma cena, que é fantástica. No primeiro momento eles não entenderam, eles não reconheceram, mas eles estavam vendo Jesus na praia, assando um pão e assando peixes. Não, imagina você chegando, olha a cena: Jesus, praia, pão quente e peixe assado. É coisa linda. Então eles chegando,
e Jesus lá, um masterchef da história, fazendo, então assando aquele pãozinho, fazendo aquele peixe, dando aquela assada, preparando aquele café da manhã para recebê-los, e ele chegando, então Jesus já percebe e fala assim: e aí, pescaram alguma coisa? E aí o pescador falou assim, Pedro falou assim: não pescamos nada. E olha que para pescador admitir que não pescou nada, né, já é assim uma coisa próxima ao milagre. Mas ele falou assim: não pescamos nada a noite inteira. Aí Jesus falou assim: então jogue a rede para o lado direito. Então eles jogaram a rede para o lado direito, e aí a rede ficou pesada, noite inteira sem pescar nada. Puxaram a rede, 153 grandes peixes. Nesse momento, eles entenderam que aquele masterchef, que aquele cara que estava na beira da praia, assando aquele pão, preparando aquele peixe, preparando aquele café da manhã, era o Cristo ressurreto. Era o Jesus, aquele mesmo que foi preso, crucificado, que ele morreu, ele estava vivo. E eles foram então conversar com Jesus. E eles sentaram à beira, ali na praia, à beira daquela churrasqueira, daquele forno que Jesus fez ali, e começaram a conversar com Jesus. Pensa numa coisa bonita de viver. Mas em certo momento, Jesus chamou Pedro para um particular e falou assim: Pedro, tenho uma pergunta para te fazer. Ele falou: pois não, Jesus, pode falar. Tu me amas? E Pedro disse: ô Jesus, claro que eu te amo. Então Jesus falou assim: então Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, em outras palavras, cumpra a tua missão. Aí depois ele fez a segunda pergunta. Falou assim: Pedro, tu me amas? Então Pedro olhou para Jesus: sim, Jesus, eu te amo, claro que eu te amo com força. Aí Jesus falou assim: então Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas que estão vindo, ou seja, cumpra a tua missão, o teu chamado. Aí Jesus não estava satisfeito e fez pela terceira vez essa pergunta: Pedro, tu me amas? Aí o rosto de Pedro ficou triste. Ele entendeu o porquê da terceira pergunta. Eu imagino que Jesus estava querendo curar as emoções ou a lembrança de Pedro. Naquela terceira vez, eu acho que ele entendeu que Jesus queria, acho que, empatar o jogo, né? Porque ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Então, pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Então, Pedro, com aquele rosto triste, falou assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus falou assim: então, vai cuidar das minhas ovelhas, vai cumprir a tua missão, Pedro. Algo para a gente refletir nessa situação. Eu acho que não falta amor por Jesus, nem no meu e nem no seu coração. O nosso problema não é a falta de amor a Jesus. Se a gente perguntar, vou dizer que 99% das pessoas que a gente conhece, se a gente perguntar se ama Jesus, a pessoa fala assim: amo. Tem aqueles que não acreditam na existência dele, mas quem acredita, fala: eu amo. E eu penso comigo que as pessoas, elas falam a verdade. A gente ama Jesus, a gente ama o Evangelho, a gente ama tudo que Jesus fez, a gente ama falar sobre o céu, imaginar o céu, a gente ama falar de vida eterna, a gente sente Ele, a gente chora aos pés dEle, a gente é ajudado por Ele, então a gente ama. Então o que falta muitas vezes na minha vida, na sua vida, não é o amor, mas talvez a coragem de aceitar os desafios, e a coragem de dizer sim para o chamado, para a missão que Ele tem para mim e para você. Às vezes a gente fica com medo de encarar os desafios que Deus tem para nós. É isso que muitas vezes falta na gente. Quando eu fui falar sim, quando eu falei sim para minha esposa no altar, foi fácil,
Foi fácil para ela dizer sim para mim, não, para ela foi mais fácil ainda, né? Foi fácil eu falar sim, foi fácil ela falar sim. Falar isso no altar é tranquilo, o desafio é falar sim todos os dias para minha esposa. O grande desafio é ela falar sim para mim todos os dias, e quem é casado sabe do que eu estou falando. São os sims diários que são o grande desafio. Então muitas vezes a gente fala sim para Jesus em algum momento da nossa vida, e a gente fala que ama, mas é o sim diário que a gente tem que falar para Ele, que a gente empaca, que a gente fica com medo, que a gente às vezes fica com preguiça, fala assim, Jesus, não vem com essa história de me ama, tu me amas, não, eu quero tomar meu café, comer meu peixe, comer meu pão, e eu quero fazer meus corre, é isso que eu quero fazer, eu quero conversar um pouco com o Senhor, tomar meu café e zarpar. É o sim diário que a gente tem que falar para Ele, que é o nosso grande desafio. E Pedro naquele momento, quando Jesus então falou assim, Pedro, então, querendo dizer, falei assim, cara, o que você estava pescando? Você lembra quando eu falei para você que você era um excelente pescador de peixe, mas eu ia fazer de você um grande pescador de homens, um pescador de almas? O que você está fazendo dentro de um barco? Então Pedro, sentindo isso, então ele mais uma vez deixou o barco, largou as redes e foi cumprir o chamado. Depois Jesus já voltando ao céu, e aí Pedro então já tinha a palavra, o pedido de Jesus, já tinha o treinamento, o ensinamento de andar com Ele, e Jesus enviou o Espírito Santo que fortalece tudo isso, que nos dá a condição de todos os dias levantar pela manhã, dizer sim para Ele, para o nosso chamado, para a nossa missão. E então Pedro foi finalmente cumprir o chamado, cumprir a missão. E na primeira mensagem, na primeira pregação, no primeiro sermão de Pedro, sabe o que aconteceu? 3.000 almas se converteram a Cristo. É lindo demais, gente. Quando a pessoa entende a missão, entende o chamado e diz sim ao desafio, algo poderoso acontece. E nós somos desafiados todos os dias, nós somos chamados todos os dias. E eu quero fazer uma pergunta para você: em qual situação, em qual momento de Pedro, da vida de Pedro, da história de Pedro, dessa curta história que nós contamos aqui essa noite, você se encontra? Você se encontra naquela fase em que Pedro estava sendo apenas apresentado para Jesus, conhecendo e tendo contato pela primeira vez, sem saber muito sobre Jesus? Você é aquela pessoa que entendeu, que seguiu a Jesus, que entendeu o chamado, que entendeu a missão, que falou assim, que largou as suas coisas e foi seguir a Cristo, e que você está empenhando, que todo dia você está lá reunindo forças para cumprir a tua missão? Ou você é aquele que um dia cumpriu, mas que por uma situação qualquer da vida você se afastou, você virou as costas, você foi perdendo a fé, você foi enfraquecendo e você voltou à velha vida, você voltou às suas práticas antigas? Então o convite para você essa noite, se você é aquele primeiro, aquele Pedro que ainda não conheceu a Jesus, que estava tendo o primeiro contato com Ele, o convite para você é: largue o seu barco, largue a sua rede, largue os seus compromissos, largue o que for preciso para seguir a Cristo, independente da situação que você está, ou daquilo que você acha que você é. Largue e siga o Mestre, aceite o convite. Ou se você é aquele que já aceitou, que já trabalhou, mas que está virando as costas, que deixou e voltou à velha prática, à velha vida, então Ele está fazendo o convite para você: olha, ainda há tempo, volte, deixe o seu barco, largue sua rede, e entenda a sua missão, e venha me seguir. E você pode fazer isso de uma forma simples, aí mesmo, na sala da sua casa, no seu quarto. Às vezes você está ouvindo essa mensagem num fone de ouvido, no ônibus, no carro, no escritório. Você pode falar assim: Jesus, eu quero estar junto, quero caminhar, eu entendo que a minha missão é isso, é levar à luz o Evangelho, é falar sobre as coisas maravilhosas que Jesus fez, é influenciar pessoas com o meu testemunho, com o meu estilo de vida.
O Senhor tem uma missão, um chamado específico para cada um, mas todos nós temos um. A gente nos une num só, que é proclamar o Evangelho, que é fazer Jesus famoso, que é fazer as pessoas conhecerem a Cristo, ou pelo menos terem vontade de conhecer através da nossa vida. E eu quero aqui te dar uma dica. Eu não sei quantos sabem, mas eu criei uma rádio. Você pode acessar a rádio no www.radiotuamissão.com. É uma rádio com programação 24 horas. Músicas, mensagens, tudo que pode nutrir a tua alma, o teu sentimento, o teu coração, as suas emoções, fortalecer a sua fé. Então, no momento que você pode, 3 horas da manhã, no momento de insônia, alguma preocupação tirou o teu sono, você pode colocar o foninho, acessar a rádio, eu tenho certeza que aquela música, aquela mensagem que estiver passando, aquilo lá vai falar com você. Talvez aquela lágrima role no canto do seu olho, é Deus falando com você numa madrugada, talvez triste, de preocupação, que pode falar com você, mas também durante o dia, no trabalho, na academia, fazendo suas atividades, o lugar que for, você pode acessar a rádio, www.radiotuamissão.com, e você vai ouvir a mensagem. Um momento que às vezes você fica só de final de semana, tendo contato com a palavra, com músicas que falam sobre Deus, mas você pode ter isso a qualquer momento, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E isso vai fortalecendo, é Deus alimentando você, é Deus lembrando você do teu chamado, da tua missão, é você conhecendo a palavra cantada e você se fortalecendo. Pessoas que podem estar precisando de ajuda, que você pode também ajudar a realizar a tua missão, compartilhando isso para pessoas, e pessoas sendo alcançadas e abençoadas também através da música, da palavra. São coisas que a gente pode fazer para promover o reino dos céus. Então a mensagem de hoje é exatamente isso, para que a gente entenda que nós temos uma missão, que nós temos que cumprir a nossa missão, de propagar o reino dos céus. E com esse sacrifício de Jesus, com o sangue de Jesus, com o chamado de Jesus para nós, então Ele tem condições, o antídoto para matar esse vírus que está arruinando todos nós desde a criação, que é o pecado. Nós ainda sofremos consequências dele, mas a nossa vida eterna Ele não pode levar, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos liga a Deus e nos dá a certeza de ter uma vida eterna. E nós um dia podemos estar lá juntos, ao lado de Deus, ouvindo as histórias de Jesus, e tudo que Ele tem para nos falar, nos contar, abraçar, sentir talvez os sinais da mão dEle. Tudo isso Ele faz para que você possa ter uma vida maravilhosa aqui na terra, sendo luz, e também viver eternamente com Ele. Senhor, obrigado, porque nós um dia tivemos o privilégio, a alegria de conhecê-lo, de ouvir a Tua mensagem, e nós permitimos que essa mensagem entrasse no nosso coração e mudasse a nossa maneira de pensar, ser e viver. E hoje estamos aqui servindo ao Senhor como tantos outros, Senhor. Mas talvez pessoas estão aí em outros lugares, conectados, ouvindo essa mensagem, assistindo esse culto de alguma forma, tristes, angustiados, ou porque não conheceram ainda algo que trouxesse esperança, ou talvez porque conheceram e abandonaram e estão distante do Criador. E que essa noite possa ser uma noite de redenção, das pessoas entenderem o chamado, a missão, e dizer sim mais uma vez para Jesus, ou dizer sim pela primeira vez para Jesus. E essas pessoas participarem do nosso time, da nossa equipe, do nosso exército, de pessoas que proclamam o Evangelho, que falam de Jesus, que falam de cura, que falam de salvação, que falam de vida eterna. Receba essas pessoas essa noite, ó Pai, e que a gente possa cada vez mais fortalecer esse exército e ver o Seu nome sendo glorificado. Em nome de Jesus, amém.
estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes os céus e a terra, me rendo a ti. Antes do meu pecado, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação e o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer
É isso. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que já conseguimos, tudo que já conquistamos, é por causa do grande amor de Deus que nos possibilita todas as coisas. É porque Ele está atento à minha vida e à sua. E tudo veio dEle e tudo volta para Ele. Então, que as nossas vidas possam subir até a presença de Deus como um aroma suave. E tudo que as suas mãos tocarem, tudo que você pensar e tudo que sair da sua boca, seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e que as pessoas à sua volta sintam isso. Deus te abençoe. Eliasaf, eu consegui. Obrigada, pastor Paulo. Essa guitarra maravilhosa. Meu marido. Obrigada, gente, que está aí na técnica. Deus abençoe vocês.